Nós não nos conhecemos na realidade. Muitas das vezes, nós nos decepcionamos com coisas que não foram os outros que fizeram, porque ninguém no mundo interage com o mundo de uma forma direta. Então você, na realidade, não se relaciona com nenhum objeto e com nenhuma pessoa. Você enxerga isso? Você tem certeza que você enxerga isso? Porque a verdade é que ninguém no mundo enxerga isso. Porque ninguém no mundo interage com o mundo de uma forma direta. Na realidade, a gente sempre interage com o mundo através de uma interface. Nós temos um conjunto de sensores que vai conseguir captar os estímulos do mundo e traduzir de uma forma que a gente consiga entender. Essa interface é o nosso corpo. Então, quando eu pego um objeto e coloco esse objeto e aí eu observo esse objeto, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, que eu consigo captar estímulos, no caso são estímulos visuais, né? Esses estímulos visuais que foram captados pelos meus olhos, né, pelo meu nervo óptico, pelo meu sentido da visão, é encaminhado para o meu cérebro, onde eu consigo lá fazer uma interpretação do que foi colocado para mim. Então, quando eu capto esses estímulos e eu envio esses estímulos para o cérebro, o que acontece? A gente vai interpretar esses estímulos e a partir do momento que a gente interpreta esses estímulos, eu consigo criar uma imagem que representa aquela peça real que eu vi antes. Então, essa imagem, na verdade, como que ela vem? Ela vem através de estímulos captados por sensores, porque afinal, cada um dos nossos 5 sentidos, na verdade, são sensores, né? Então, nós temos a nossa visão, que capta estímulos visuais. Então, são sensores visuais. Nós temos o nosso tato, que vai captar estímulos de temperatura, que vai captar texturas, que vai captar formatos, né? Então, nós temos estímulos táteis, né? A gente pode ter estímulos auditivos, a gente pode ter estímulos sonoros, olfativos e assim por diante, né? Então, todos os nossos sensores, eles vão captar esses estímulos que são oferecidos no mundo, né? Então, o mundo é cheio de estímulos, a gente vai conseguir captar esses estímulos e vai conseguir interpretar através do nosso cérebro, tá? Quando a gente interpreta, a gente gera uma imagem que representa a realidade. Acontece o seguinte, toda vez que a gente olha para alguma coisa, então eu estou olhando para esse quadrado, né? Para esse Rubik's Cube, super chique. Eu vou olhar para ele, eu vou entender como que ele se parece, eu vou captar as cores que ele tem, vou captar tudo isso e vou guardar na minha memória uma imagem aproximada do que é isso. Pode ser que numa próxima conversa, quando uma pessoa chegar e me perguntar sobre, você conhece aquele cubo mágico e tudo, eu vou ir lá na minha memória, procurar na minha memória alguma coisa que faça alguma associação, né? Eu vou procurar um verbete que tenha esse tipo de associação, até eu lembrar que, sim, teve uma vez que eu tive um cubo mágico na mão. Ele se parece com... E daí pode ser que eu comece a lembrar das cores, que eu lembre do formato, que eu lembre dos movimentos que ele faz, que eu lembre do tamanho, que eu lembre do peso, que eu lembre da textura. Pode ser que eu lembre de todas essas coisas. Por quê? Porque a minha imagem mental daquele objeto carrega essas características que eu consegui absorver daquele objeto, tá? Acontece que tudo que a gente capta, todos os estímulos que a gente capta do mundo, eles estão sujeitos ao que tiver acontecendo naquele momento. Então, não necessariamente, todas as vezes, a gente vai captar os estímulos certos.
Porque, por exemplo, você está vendo esse cubo desse jeito. Agora, se eu apagar a luz, você não enxerga mais nada. Então, se eu tirar a luz desse objeto, o que vai acontecer? Você não vai conseguir captar os estímulos. Se você não captar os estímulos, você não vai conseguir interpretar. Se você não conseguir interpretar, você não vai formar uma imagem daquele objeto. E por isso eu posso te dizer que você não interage diretamente com a realidade. Por quê? Porque pode ser que esse quadrado esteja lá no escuro, sem nenhuma luzinha. Se esse quadrado estiver lá no escuro, você não vai conseguir captar os estímulos. E se você não conseguir captar os estímulos, você não vai formar uma imagem de que aquilo existe. Então, para você, aquilo não existe. Por quê? Porque você não conseguiu captar aquilo com seus sensores. Não que aquilo não exista na realidade, porque para você não foi possível captar os estímulos daquele objeto, você não conseguiu interpretar, você não conseguiu criar uma imagem dele, e por conta disso, a gente pode dizer que aquele objeto, para você, não existe, independente dele existir na realidade. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber que a realidade e a imagem são duas coisas diferentes, tá? E pode ser que quando a gente estiver criando uma imagem de algo, a gente sofra distorções por motivos diversos. Por exemplo, esse é um dos motivos. Eu não tinha luz, porque eu não tinha luz, os meus sensores não funcionaram. Então a gente teve um problema na parte da captação desse estímulo. O estímulo não foi captado por algum motivo. Se, por exemplo, eu tiver uma deficiência auditiva e eu for num show de música, eu não vou conseguir ouvir aquela música. Não é que a música não exista, mas para mim, na minha realidade, na minha experiência, eu não estou conseguindo experienciar aquela música. Por isso, para mim, pode ser que a música não exista. Eu não consigo formar uma imagem daquela música porque eu não consigo captar os estímulos daquela música, tá? Agora, pode ser também que você capte os estímulos, mas esses estímulos venham para você de uma forma equivocada. Por exemplo, aqui você sabe que é um quadrado, porque um cubo, na verdade, né? Porque eu tô virando, mostrando para você todas as faces, porque você provavelmente já viu um cubo mágico em algum lugar e tudo. Agora, se esse cubo, você não conhecesse ele, e eu tirasse uma foto dele, por exemplo, nessa posição, pode ser que você visse apenas os pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode ser que você imagine que isso é simplesmente um hexágono. Por quê? Porque daquele ponto de vista, o que o seu sensor conseguiu captar é uma forma com 6 pontos, né? Pode ser que você olhe para uma coisa, entenda uma coisa diferente daquilo que foi apresentado e forme uma imagem disso nesse lugar. Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo simples, mas vamos dizer que você foi num jantar e que te apresentaram Vera e chamaram Vera de doutora. Quando você ouviu pela primeira vez, você tinha certeza que ela era uma médica, tá? Você não entendeu que, na verdade, ela era uma advogada. Você assumiu simplesmente que ela era uma médica, porque as pessoas chamavam ela de doutora, e a partir de então, conforme você vai seguindo nesse almoço, pode ser que você comece a olhar para ela e interpretá-la como uma médica. Pode ser que você fale, então é por isso que ela veio de branco hoje, porque ela deve ter saído direto do plantão. Ou pode ser que quando ela está expondo uma história no meio da noite, você ouve a história de um ponto. Nossa, como essa mulher é inteligente, ela conseguiu conectar isso com aquilo. Só podia ser uma médica mesmo. E aí o seu cérebro começa a realizar associações que permitem que você capte estímulos que colaborem com a sua interpretação. Então, é comum a gente ter pontos de vista diferentes, mas cada um desses pontos de vista diferentes vai traduzir também diversas associações que criam imagens
próprias. E não necessariamente a imagem que a gente está tendo, ela é completamente conectada com a realidade. Então, na nossa história, a Vera, ela não era médica, ela era advogada. Agora, tudo que você viu nela tinha características de médica, porque você a viu como médica antes de qualquer coisa. E você criou essa imagem de que ela é uma médica. Por isso, seu cérebro a interpreta como uma médica. E você reage a ela como uma médica. Então você começa a perceber que, independente do que tem na realidade, independente do que o nosso sensor captou aqui, a gente, quando interpreta alguma coisa e forma uma imagem dessa interpretação na nossa mente, o que acontece é que a gente começa a se relacionar com essa imagem. Então, acho que aqui vale a gente parar um pouquinho e entender muito bem como que funciona esse sistema para que a gente forme uma imagem de algo. Acho que aqui você já entendeu muito bem de que os nossos sensores vão captar os estímulos do mundo, né? Vão traduzir esses estímulos em estímulos elétricos lá no nosso cérebro, e o nosso cérebro vai interpretar isso como uma imagem. Agora, como que acontece essa interpretação? A interpretação, ela vai acontecer da seguinte forma. Digamos que você veja um objeto completamente novo, tá? Você está olhando para esse objeto novo. Esse é um objeto que você nunca viu na sua vida. Você não sabe que objeto que é esse. Tá? A partir do momento que os seus sensores ou seus sentidos detectam estímulos, captam esses estímulos, o que eles vão fazer? Eles vão enviar essa informação para o cérebro. Quando chegar no cérebro, o cérebro vai fazer o seguinte: ele vai olhar para o arquivo de imagens que ele tem. Ele vai pesquisar tudo que a gente já ouviu falar em termos de o que existe no mundo, né? Então, olha, eu tô com uma informação de que tem algo novo aqui. Deixa eu procurar e ver se em algum momento da minha vida eu já vi algo parecido com isso. Então, eu vou olhar para isso e eu vou buscar uma referência disso em algo que eu já vi no passado. E eu vou começar a fazer comparações. Como assim? Eu vou olhar o formato disso. Falo assim, eu conheço esse formato. Isso daqui é um cubo. Tá? Como um dado, por exemplo, é um cubo. Então, isso daqui é como se fosse um dado, só que sem as pintinhas do dado e com cores diferentes, por exemplo. Eu posso falar, é como um dado, mas é um dado que se mexe em diversas direções. É como um dado, mas é um dado maior, mais pesado. Então, o que acontece? Eu vou buscar no meu banco de dados de referências, vou buscar aqui dentro algum arquivo que tenha algum tipo de qualidade que seja semelhante com isso que eu tô vendo, né? Vou procurar o que pode ser parecido com isso. Quando eu vou fazer essa busca, eu comparo, né? Então aqui no caso eu estava comparando isso daqui com um dado, né? Eu vou fazer comparações e dizer, isso é maior, isso é menor, isso é mais pesado, isso é mais colorido. Então eu uso algo como um ponto de partida e mostro quais são as modificações, as alterações que esse novo objeto tem em comparação com aquele que eu já conheço, tá? E quando eu faço isso, eu acabo criando associações. Então eu vou comparar isso, ele é mais colorido que um dado. Mas ele não tem as pintinhas do dado, mas ele é móvel enquanto o dado é fixo. E eu vou criando essas associações. Então, quando na verdade eu interpreto esse estímulo, o que é interpretar? É comparar com imagens que eu já tinha antes à minha disposição e criar associações com essas imagens. E a partir
dessas associações, eu consigo criar um conceito que vira a imagem que eu vou guardar desse objeto, né? Então, quando eu guardo a ideia desse objeto, a imagem desse objeto, eu não guardo simplesmente o objeto em si, mas eu carrego junto com o objeto todas as comparações e associações que eu já fiz para conseguir interpretar ele. Então, essa ideia, ela é uma ideia que traz, sim, dados e características do real, né, do objeto que realmente existe. Agora, traz também comparações e associações que eu fiz com base em referências de imagem que eu já tinha dentro da minha cabeça. Então, parte da imagem que é gerada sou eu, tem a minha influência. Por quê? Porque eu criei essa parte, porque fui eu que criei as associações, porque fui eu que fiz a comparação, porque é a minha referência de imagens e assim por diante. Então, toda a imagem, ela é diferente e menor do que o objeto em si. Por que que é menor? Por quê? Porque quando eu for carregar as características, eu só vou conseguir carregar as características que eu conseguir captar com os meus estímulos. Então, se tiver características que eu não conseguir captar com os meus estímulos, eu não vou adicionar essas informações na hora de tentar fazer uma interpretação. E quando eu não faço isso, eu basicamente ignoro aquelas características e eu não guardo elas nessa imagem que vai para minha memória. E quando eu faço isso, eu acabo tendo uma imagem mais estereotipada, ou seja, uma imagem mais reduzida, mais direta do objeto real, tá? Então é importante saber essas duas coisas. Primeiro que a imagem tem dados, informações do objeto, mas também tem dados e informações de quem vê o objeto, tá? Também é importante saber que toda a imagem que é gerada, ela é uma simplificação da realidade. Por quê? Porque a gente nunca consegue ter atenção suficiente e ter estímulos suficientes para captar tudo de todas as coisas. O que a gente faz é captar estímulos o suficiente para que a gente consiga interpretar esse mundo e consiga viver nele. Então pode ser que um dia você saia no seu quintal e você note que você tem uma flor lá e que alguém te conta que aquela flor está lá há anos e você nunca viu. Ela não fazia parte da sua realidade. Você não tinha a imagem daquela flor no seu psiquismo. Por quê? Você não tinha visto aquela flor. Por quê? Porque a sua atenção não captou os estímulos daquela flor. Tá? Então, sempre que a gente pensar na imagem, a gente vai imaginar ela como menor e ela como sendo influenciada por aquele que vê. Essa imagem que foi construída, ela se torna um novo arquivo dentro da nossa referência de imagens. E sendo assim, se eu colocar um outro objeto para ser analisado, esse dado ele se torna também passível de ser comparado. Então agora, quando eu captar estímulos desse novo objeto que eu estou olhando, pode ser que ao interpretar, eu faça uma comparação com uma referência de imagem que já existe na minha cabeça, que pode ser aquele objeto anterior, que antes era novo para mim, mas agora não é, né? Então, a gente percebe que cada vez que nós criamos uma nova imagem de alguma coisa, nós estamos abastecendo as nossas referências imagéticas e conforme a gente vai abastecendo essas referências de imagem, a gente vai criando novas comparações e gerando novas associações com tudo que existe no mundo. Quando a gente faz isso, a gente cria um mapa do mundo, tá? Esse mapa, ele vai ter diversas direções
E tudo de novo que nós formos colocar dentro da nossa referência de imagens vai ter uma relação com todo o restante. Por exemplo, digamos que eu peguei esse daqui, eu olhei, captei os estímulos e eu disse que isso daqui me lembrava um dado. E eu vou dizer, mas ele é mais colorido do que um dado. Então, se eu tiver uma direção onde um lado é preto e branco e o outro lado é colorido, esse daqui vai estar mais para o lado colorido do que o nosso dado. Então, é um posicionamento que eu posso comparar. Olha, tá vendo? Ele é bem mais colorido do que branco e preto. Outra coisa que eu também posso ter olhado é falar assim, não, isso daqui é maior do que a maior parte dos dados que eu conheço. Então, eu posso colocar aqui como se uma parte fosse grande e uma parte fosse pequeno, e talvez o dado tivesse de um lado, enquanto que esse daqui tivesse do outro, né? O cubo mágico tivesse do outro. Então, aqui eu consigo posicionar o meu cubo mágico e consigo posicionar o meu dado e eu consigo entender qual que é a diferença entre um e outro. E assim eu faço com todas as coisas, criando relação entre todas elas. E essa imagem, esse conjunto de imagens que a gente interpreta, é o que a gente chama de mundo. É o que a gente vê, é o que a gente interage. Né? É um conjunto de imagens interligadas em uma rede e nós estamos experienciando e nos relacionando com essas imagens e não com o real deles. Por quê? Porque nós não temos condição de absorver o real diretamente. Nós captamos, interpretamos e criamos imagens e é com elas com que a gente se relaciona. E essas imagens que a gente se relaciona, como elas são sempre comparadas com referências anteriores, a gente consegue entender que a interpretação delas também não é uma interpretação comum. Por quê? Porque ela vai passar por pelo menos 4 bancos de imagens. Nós temos o repertório pessoal, que são todas aquelas coisas que já aconteceram com você. A gente tem cultura, a gente tem o instinto, que são imagens que a gente carrega dentro da gente, simplesmente por nós sermos seres humanos. E nós temos imagens universais, que representam imagens antigas, arquetipais. Então, deixa eu contar um pouquinho de cada um deles. Uma imagem pessoal seria, por exemplo, você conhece uma pessoa nova, tá? Essa pessoa que você acabou de conhecer, ela tem algumas características de um cara que te enchia muito saco na época da escola. Era um cara que te envergonhava o tempo todo, que te humilhava, que tratava você mal, que te colocava em situações difíceis. E essa pessoa tinha algumas características físicas que você se lembra bem. E quando você gravou a imagem desse seu bully, né, do colégio, você colocou diversas associações junto da imagem dele. Né? Então essa pessoa ela era desagradável, essa pessoa era deselegante, essa pessoa me machucava, essa pessoa me fazia chorar, essa pessoa eu tinha raiva dela, essa pessoa não merecia muita coisa. E aí você foi associando todas essas coisas com aquela imagem daquela pessoa específica, daquele momento específico de vida que você teve. Maravilha. Agora, 20, 30 anos se passaram. Você entra num novo trabalho e você encontra uma pessoa que tem muitas características que te lembram esse bully. Talvez não lembre nem conscientemente, tá? Às vezes isso acontece inconscientemente. Mas pode ser que ele use o mesmo tipo de sapato, pode ser que ele tenha mais ou menos o mesmo tipo de fisionomia, ou então a altura, ou o peso, ou as cores com que essa pessoa se veste, ou qualquer característica, um jeito de falar, um sotaque, pode ser qualquer coisa, tá?
que quando você captar esse estímulo, você vai jogar esse estímulo para o seu cérebro e você vai interpretar baseado nas referências de imagem que você tem. A referência de imagem que você tem é daquele bully que te tratava mal, que fazia com que você se sentisse humilhado, que fazia você chorar e tudo isso. Então, o que começa a acontecer? Você começa a criar associações para essa nova pessoa baseada nas referências antigas que você tinha. Então você começa a não gostar dessa pessoa. Não tem nenhum motivo. Essa pessoa não te fez nada, mas você acha que ela é prepotente. Ela nunca subiu a voz para você, mas você acha que ela é agressiva. Sabe? E você começa a se relacionar com essa pessoa como se ela tivesse todas essas características que só você percebe porque você fez uma imagem dessa pessoa repleta de associações baseadas em uma imagem que você tinha no seu repertório pessoal da infância. Tá? Você se utilizou desse arquivo antigo cheio de associações e falou assim, essa pessoa é assim, 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 assim. Essa outra parece com essa. Então essa pessoa também é assim, 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 assim. E aí você começa a se relacionar com ela a partir desse ponto de vista. Pode ser que você também tenha uma referência cultural. Por exemplo, quando eu cresci, falava-se muito na TV que loira é burra, porque mulher loira é burra e coisa do tipo. Então o que começava a acontecer? Muitas pessoas começavam a tratar mulheres loiras de uma forma como se elas fossem burras, mesmo que eles não conhecessem essas mulheres. Por quê? Porque eles internalizaram que se falaram tantas vezes que uma mulher loira é burra, agora que eu estou conhecendo uma nova pessoa e eu estou captando estímulos com os meus sensores e eu percebo que pelo meu estímulo visual ela tem um cabelo loiro e quando eu vou tentar interpretar meu cérebro faz uma pesquisa de referência de imagem, encontra essa associação cultural de que esse tipo de cabelo igual a menos inteligência, faz com que eu crie uma imagem final deturpada por essa crença cultural. Então eu vou começar a acreditar que talvez essa pessoa não seja muito inteligente. Então quando eu vou me relacionar com ela, pode ser que eu use palavras mais fáceis, pode ser que eu explique de forma mais devagar, pode ser que eu não dê para ela funções que exijam muita responsabilidade, porque pode ser que eu não acredite que ela teria responsabilidade para isso. E eu começo a ter uma relação com essa pessoa a partir de uma imagem que eu criei baseado em uma referência cultural. De uma mesma forma, pode ser que eu tenha uma referência de imagem que seja instintiva. Então vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma associação de que pessoas que são muito altas, elas me intimidam, né? Pode ser que eu tenha um traço instintivo, né, de que essa pessoa que é muito alta, ela me intimida. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo criando uma imagem dessa pessoa, associando ela com uma pessoa intimidadora. Por mais que talvez a pessoa seja um doce, né? Então eu vou me utilizar de uma referência de imagem instintiva e vou criar uma imagem dessa pessoa na minha cabeça, levando isso em consideração. Então, o que acontece é que, quando eu tenho essas referências de imagens instintivas, por exemplo, pode ser que eu tenha olhado para o tamanho dessa pessoa, feito essa associação no passado de que pessoas muito altas me intimidam, e agora, quando eu vejo essa pessoa nova e eu vou tentar interpretar ela, eu me utilizo de arquivos antigos que têm essa associação, e por isso eu associo essa nova pessoa a ser intimidadora. E daí eu começo a me relacionar com ela como uma pessoa intimidadora. Da mesma forma acontece com repertórios universais, que são os arquétipos. Então, por exemplo, um dos arquétipos mais famosos é a mãe.
Independente da cultura, independente de ser numa cidade grande, de ser numa tribo, de ser dentro de uma cultura específica ou não, nós temos uma ideia geral do que a imagem da mãe significa. E por termos uma imagem mais homogênea do que isso significa, independente da cultura, a gente trata essa imagem como uma imagem universal. A gente pode falar mãe para uma tribo afastada da civilização, ou pode falar mãe para uma mulher super cosmopolita de Nova York, e ambas essas pessoas, independente de qualquer outra experiência de vida, vão ter uma ideia, uma imagem, de certa forma semelhante sobre o que é ser mãe. Obviamente, com suas diferenças, mas numa linha geral, elas teriam a mesma ideia. E isso pode fazer com que essa referência de imagem ajude com que a pessoa interprete o mundo a partir dessa imagem universal. Um exemplo interessante acontece no Big Bang Theory. O Howard Wolowitz, ele tem uma mãe que tá sempre brigando com ele, né? A mãe dele tá sempre gritando, a mãe dele tá sempre se intrometendo em todas as coisas que ele faz. Were you playing with him? For God's sake, Mom, 26 years old! Excuse me, Mr. Grown-Up! What do you want for breakfast? Chocolate milk and Eggos, please! Ele tem um certo relacionamento com a mãe, né? Ele tem uma certa dependência emocional da mãe, inclusive. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue deixá-la sozinha, ele tem determinadas situações junto com a mãe. Quando ele conhece a Bernadette, eles mostram que ela também tem diversas características que a mãe dele tem. Does he like the pancakes? He didn't try them yet! Ela grita do mesmo jeito, ela também se mete em tudo, ela tem várias características. De certa forma, pode ser que quando o Howard olha para Bernadette e capta os estímulos, ao interpretar a Bernadette, ele tem uma referência imagética de repertório pessoal e universal, tendo uma imagem de mãe e tendo uma imagem da mãe dele, que permite com que ele compare esse novo grupo de informações com as referências imagéticas antigas e refaça essas associações. Então, eu amo a minha mãe, eu amo a Bernadette. Eu me sinto seguro com a minha mãe, eu me sinto seguro com a Bernadette. Entende? Então, ele basicamente transfere as associações que ele tinha dentro de uma imagem para outra imagem, porque elas se parecem em algum nível. Então, quando ele faz essa comparação, ele chega a conclusões de que, como elas são parecidas, as associações que eu vou dar para elas também serão semelhantes. E isso mostra, então, que toda vez que a gente olhar para qualquer coisa, tiver qualquer experiência de vida, quando a gente captar esses estímulos e interpretar esses objetos, essas experiências, essas pessoas e assim por diante, tudo que a gente vai guardar disso serão imagens da realidade. E a gente vai se relacionar com essas imagens e não com a realidade. Então você, na realidade, não se relaciona com nenhum objeto e com nenhuma pessoa. Você se relaciona com a imagem que você faz disso. E o que é você se relacionar? Você vai criar, por exemplo, expectativas, né? Isso é um tipo de relação. É quando você vai ter medos, quando você vai ter afetos dessa imagem e etc. Então, os medos, as expectativas, os afetos, eles nunca se referem ao objeto real, mas sempre à imagem daquele objeto. E isso significa que todo relacionamento acontece com a imagem.
Por quê? Porque nós não experienciamos o mundo diretamente. Nós experienciamos através dessa interface imagética. Existe uma frase que resume muito o trabalho de Hans Belting, que é: nós não nos relacionamos diretamente com os objetos, mas com a imagem que fazemos deles. E quando a gente entende isso, a gente percebe que pode ser que eu esteja falando de um cubo mágico e da imagem que você faz do cubo mágico, mas pode ser que eu esteja falando de uma pessoa. Quando eu falo de uma pessoa, acontece que eu não tenho simplesmente eu e você, né? As pessoas acreditam que a gente está se relacionando assim. Eu me relaciono com você e você se relaciona comigo. Então, na realidade, eu me relaciono com a imagem que eu tenho de você. Eu não me relaciono com você. E de forma semelhante, você também não se relaciona comigo. Você se relaciona com a imagem que você tem de mim. E muitas vezes isso cria um problema. Por quê? Porque quando eu acredito que eu estou me relacionando com você, mas na realidade eu estou me relacionando com a imagem que eu tenho de você, você e a imagem que eu tenho de você não é a mesma coisa. E porque você não é a mesma coisa que a imagem que eu tenho de você, acontecem alguns problemas. Por exemplo, um dos problemas que acontece é a criação de expectativa. O que é expectativa? A expectativa acontece quando eu capto estímulos seus e eu interpreto você com base nas minhas referências de imagem, né, fazendo essas comparações, e eu faço associações preditivas. Por exemplo, digamos que eu entro numa universidade e eu vejo uma pessoa de óculos nessa universidade. Tá? Eu sou apresentada para essa garota de óculos, tá? E eu começo a captar estímulos que eu tenho dela. Então, eu vou pegar a voz dela, vou pegar as características físicas dela, vou pegar os detalhes dos assuntos que ela está falando. E tudo isso vai me dar informações que eu vou conseguir comparar nas minhas referências de imagem para fazer associações. Então pode ser que quando eu capte ela de óculos, eu tenha uma referência imagética de que pessoas de óculos geralmente são inteligentes. Ela também está numa universidade, então novamente pode ser que isso signifique que ela seja inteligente. Então pode ser que eu, comparando ela com essa imagem que eu tenho de uma pessoa de óculos, eu faça associação que ela é inteligente. Então eu crio uma expectativa dela ser uma pessoa inteligente. Então a gente começa a conversar e eu percebo que a gente vai ter que fazer um trabalho juntas. A gente começa a conversar sobre o que vai ser feito e eu espero que ela venha com uma ideia fenomenal. Afinal, ela é super inteligente. Ela usa óculos e ela está numa universidade. Agora, pode ser que ela não seja. Pode ser que ela não seja super inteligente, ela seja apenas uma pessoa de óculos dentro da universidade. E quando isso acontece, rola uma decepção. O que é a decepção? É quando eu percebo que aquela imagem que eu criei daquela pessoa não corresponde à realidade. Então, quando eu estou interagindo com aquela pessoa e eu acho que eu estou interagindo com ela, mas na verdade eu estou interagindo com a imagem que eu tenho dela, e eu tenho uma imagem de que ela é uma pessoa inteligente, e ela não é uma pessoa inteligente, o que acontece? A expectativa é quando a gente cria esse distanciamento, né, entre a imagem e a pessoa real. E a decepção? A decepção é quando a gente percebe que existe esse distanciamento. Porque até então a gente está tratando como se esse distanciamento não existisse. Né? A expectativa julga que aquela pessoa seja a mesma coisa que a imagem que a gente tem dela. Quando a gente percebe que na verdade elas não são a mesma coisa e que existe um distanciamento, vem a decepção. Então quando a gente vê por aí, pode ser que a gente comece a pensar um pouco na vida e ver que muitas das vezes nós nos decepcionamos com coisas que
não foram os outros que fizeram, não é o mundo que está errado, não é tudo que deveria estar funcionando de um jeito e agora está conspirando contra você. Não é isso. Às vezes, simplesmente, nós nos utilizamos de referências imagéticas que proporcionaram o que a gente tivesse determinada imagem que é muito diferente da realidade. E isso criou uma expectativa que levou a uma decepção. E talvez pensar nesse mecanismo ajude com que a gente se decepcione menos e também crie menos expectativa. Por quê? Porque a realidade é que, independente do que a gente estiver absorvendo do mundo, tudo vai ser uma imagem do real e nunca o real diretamente. Outro problema que é criado aqui é a fixação. A fixação é quando a gente chega a associações criando uma imagem fixa, uma imagem que não muda, nunca. Por quê? A verdade é que tudo muda, né? Se eu for olhar esse quadrado hoje, amanhã, daqui 3 anos, ele vai ser diferente. Pode ser que ele tenha caído no chão, pode ser que ele tenha descolado aqui do lado, pode ser que ele tenha quebrado inteiro, pode ser que esteja faltando um parafuso. E se eu tenho uma imagem muito fixa do que esse quadrado tem que ser, o que esse cubo tem que ser, eu não consigo me relacionar com o que eu vejo disso mais. Então, a fixação, ele é um tipo de expectativa, né? Por quê? Porque eu fiz uma associação desse objeto com algo, só que conforme o tempo passou, eu não atualizei essa imagem que eu tenho, por mais que a realidade sempre se atualize. Então, um exemplo disso é quando os pais olham para os filhos sempre como se eles fossem crianças. Pode ter 70 anos, ai, meu filhinho, minha filhinha. Por quê? Porque na cabeça do pai, na cabeça da mãe, a imagem do filho se fixou naquele dado momento quando ele era uma criança, quando ela era um bebê. Então, a fixação não permite com que você se relacione com a coisa atual, com a pessoa atual, com o objeto atual, né? Você sempre vai fazer uma referência ao que você acredita que aquilo é em um ponto de vista estático, fixado, parado, né? E muitas das vezes isso proporciona uma relação muito restrita, porque não tem como eu me relacionar profundamente com aquilo que eu não permito que mude, né? Então a fixação, ela acaba também se tornando um tipo de decepção, porque a realidade não corresponde àquilo que a gente gostaria que ela correspondesse. Outro problema que acontece é a redução. Então, eu contei para você que quando você entra em contato com um objeto, uma pessoa, com alguma coisa do mundo, você vai captar estímulos dessa coisa para conseguir interpretar, certo? Acontece que, independente do seu nível de atenção, você nunca vai conseguir absorver todas as características, todos os estímulos presentes naquele objeto. Então, invariavelmente, você vai fazer uma redução do que aquilo é. Pode ser que você tenha um amigo há 25 anos, que vocês se conheçam desde que vocês tinham 2 anos de idade, que vocês se vejam todos os dias, que vocês participem ativamente da vida um do outro. Ainda assim, vai existir um momento que essa pessoa vai estar pensando sozinha, vai ter um momento que essa pessoa vai ter ideias que ela não vai compartilhar com você, vão ter experiências que essa pessoa vai ter que você não vai estar lá, vão ter imaginações que essa pessoa vai ter que você não vai participar. Então, independente de quanto tempo você passa com uma pessoa, você nunca vai conseguir observar e captar todos os estímulos, de todas as características, de todas as ideias, de tudo que existe dessa pessoa, para que você consiga criar uma imagem 100% igual à realidade.
Não tem como fazer isso, tá? Então, invariavelmente, você vai reduzir o que essa pessoa é para que ela caiba em uma imagem, para que ela caiba na sua referência de imagens, para que você consiga se relacionar com ela. Se você não cria uma imagem, você não se relaciona. Então, quando você reduz essa pessoa, o que acontece invariavelmente, você pode ter problemas relacionados a isso. Então, pode ser que você conhece uma pessoa nova e você sente que essa pessoa foi extremamente egoísta nessa primeira interação que vocês tiveram. Você pode reduzir toda pessoa a ser egoísta. E a partir de então, toda a imagem dela vai refletir única e exclusivamente que ela é uma pessoa egoísta. E quando você faz isso, você não permite que você consiga captar estímulos diferentes sobre essa pessoa, né? A gente chama isso de viés de confirmação. Então pode ser que eu tive essa experiência e eu senti que essa pessoa é egoísta. Agora, eu vou olhar para ela e eu vou começar a ver mais e mais e mais estímulos que me permitam interpretar ela como uma pessoa egoísta. Então eu vou falar, ela fala alto desse jeito porque ela só pensa em si própria. Ela se veste de vermelho porque ela quer aparecer. Você viu agora que ela falou da família dela? É só porque ela quer mostrar para todo mundo de qual família ela veio. Você viu como ela é egoísta? E você começa a captar mais e mais estímulos que vão colaborar com a ideia que você já tinha, né? E vão sempre dizer, não, você tá certa, olha porque você tá certa, olha porque você tá certa, olha porque você tá certa. E assim, essa imagem, ela vai ficando cada vez mais forte com esse viés que confirma o que você decidiu acreditar sobre aquela pessoa. Pode ser que sim, ela tivesse sido egoísta com você naquele determinado dia, mas pode ser que ela simplesmente fale mais alto porque ela não ouve muito bem. Então ela fala mais alto. Pode ser que ela se vista de vermelho porque é a cor favorita dela, ou porque era a primeira camisa de cima, e era isso. Mas para você, esses estímulos foram traduzidos e interpretados como essa pessoa egoísta, né? Então, esse é um dos problemas que acontece da redução que a gente faz durante o processo de imagem. Outro é a projeção. A projeção é um tipo de expectativa. Por quê? Porque quando a gente projeta alguma coisa, é quando a gente pega estímulos que temos hoje dessa pessoa, comparamos eles com referências imagéticas que a gente tem e fazemos associações de como essa pessoa, como esse objeto, vai se comportar no futuro, ou vai se comportar em determinada situação. Então eu projeto que, porque a minha mãe é uma pessoa muito carismática, a gente vai fazer uma viagem e ela vai querer falar com todo mundo. Então assim, eu não sei se ela vai querer falar com todo mundo, mas eu projetei que ela falaria isso porque eu entendo que ela é uma pessoa carismática. Pode ser também que eu projete nessa pessoa alguma característica minha. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito carismática e eu estaria falando com todo mundo se eu fosse nesse lugar. Então, quando minha mãe vai, e eu acredito que ela também tem a mesma característica que eu projeto essa minha característica nela. Então, eu imagino, nessa situação eu faria isso. Nós somos parecidas, ela também vai fazer, né? Pode ser que eu também projete no outro, mesmo sem fazer nenhum tipo de comparação ou associação. Simplesmente no dia a dia de viver com aquela pessoa, eu esperaria que alguém fizesse determinada coisa por mim. E eu projeto que aquela pessoa tem que fazer, simplesmente porque eu faria. E aí eu começo a determinar que aquela pessoa é ou não é de determinado jeito, com base no que eu faria ou do que eu não faria. Sabendo que aquela é uma pessoa completamente diferente, à parte, independente, que não tem que fazer o que eu faria ou deixaria de fazer.
né? Então, geralmente, a projeção, ela também é um tipo de expectativa, né? Porque é uma imagem futura, e ela também pode gerar decepção quando essa expectativa, essa projeção, não for cumprida do jeito que a gente imaginou que seria. A idealização, ele é um tipo de projeção, só que não é uma projeção do que eu faria, do que eu esperava, mas é uma comparação dessa pessoa com uma referência muito maior que ela. Então, por exemplo, eu olho para minha mãe e eu a idealizo como a mãe perfeita. Então, eu crio uma imagem de que essa pessoa nunca erra. Ela tá sempre certa, ela tá sempre alinhada, ela tá sempre educada, tá sempre no horário, uma pessoa que não erra, não tem nenhum problema. Quando eu crio essa imagem, eu começo a ver essa pessoa a partir desse ponto de vista, e eu não consigo captar nenhum estímulo que permita com que eu veja as falhas dessa pessoa. Muitas vezes isso acontece no relacionamento, onde você vai ter dois parceiros, né? Você vai ter, por exemplo, o marido e a esposa, e ele idealiza tanto ela que ele não vê, por exemplo, quando ela maltrata ele, quando ela humilha ele em público, quando ela abusa de solicitações, quando ela é grossa com ele ou qualquer coisa, ou vice-versa, né? Temos muitos casos de mulheres que acreditam que o parceiro é um deus grego, que não interessa o que o cara faz com ela, não, mas eu tenho muita sorte de estar com ele porque ele é uma pessoa incrível. Por quê? Porque nós não conseguimos ver que aquela pessoa talvez não seja tão incrível, porque a imagem que nós fazemos daquela pessoa é uma imagem idealizada. Então não permite com que a gente capte os estímulos para ver a real pessoa que ela é. Então, quando nós conseguimos entender que na realidade tudo que nós vemos do mundo são imagens, a gente começa a entender esses problemas que a gente tem. Por quê? Porque muitos desses problemas, eles existem porque a gente ignora que a gente está nos relacionando com a imagem e imagina que nós estamos nos relacionando com a coisa em si ou com a pessoa em si. Acontece que isso não é possível. Por quê? Porque nós não conseguimos sentir ou nos relacionar diretamente com o mundo, né? Então nós não nos relacionamos diretamente com os objetos, mas com a imagem que nós fazemos deles. E o mais interessante também é que cada pessoa vai seguir essa referência de imagens que a gente colocou aqui do lado, que inclui cultura, instinto, referências universais e repertório pessoal, né? Então, por mais que esses daqui sejam referências de imagens coletivas, ou seja, universais para todo mundo, instintivo para todo ser humano, cultural para todo mundo que tem a minha cultura. Agora, o repertório pessoal, ele é pessoal. Então, se eu tô aqui na frente de 4 pessoas diferentes e essas 4 pessoas estão olhando para mim, a verdade é que cada uma dessas pessoas tem uma imagem completamente diferente de quem eu sou. Nenhuma dessas pessoas tem realmente o conhecimento de quem eu sou. Por quê? Porque todas elas, ao olhar para mim, vão captar os estímulos, interpretar esses estímulos com base nas referências de imagem, que vai comparar com imagens anteriores, que vai se utilizar do seu repertório pessoal para criar associações e criar uma imagem de quem eu sou. Como o repertório pessoal de cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma imagem diferente. E mais do que isso, quando eu olho para mim mesma, eu também tenho uma imagem de quem eu sou.
Então, não só cada pessoa no mundo vai ter uma imagem diferente de todo e qualquer objeto, de toda qualquer pessoa, como a nossa autoimagem também é o que a gente entende de nós mesmos. Nós não nos conhecemos na realidade. Nós também só nos conseguimos perceber através de sensores, de sentidos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que além de existir eu, você, a imagem que eu tenho de você e a imagem que você tem de mim, também existe a imagem que você tem de você e a imagem que eu tenho de mim. Então, mesmo a minha autoimagem, ela depende de referências imagéticas. Então, por exemplo, se a minha cultura diz que aqui no Canadá, por exemplo, ter bunda grande é feio, é sinônimo de ser uma pessoa gorda, pode ser que ao me olhar no espelho, ver que eu tenho uma bunda grande e interpretar essa referência de imagem dentro da cultura como isso é feio, isso é não desejável, eu vou me relacionar com essa imagem de mim mesma através desse ponto de vista. Mas se daí eu lembro, não, mas na realidade eu sou brasileira e no Brasil ter bunda grande é legal. Então eu mudo o meu repertório cultural, capto os mesmos estímulos, mas quando eu interpretar essa referência de imagem, eu vou ter uma outra associação, que é não, ter bunda grande é legal. E eu vou formar essa imagem de mim mesma de que ter bunda grande é legal. Então a relação que eu tenho comigo mesma também vai depender da imagem que eu tenho de mim. Vai depender do meu repertório pessoal, da minha cultura, do meu instinto, dos repertório universal, de todas essas imagens que foram colocadas na minha referência de imagem do meu psiquismo, para que quando eu me olhar no espelho, quando eu me ver, quando eu ver a minha performance, quando eu ver o meu corpo, quando eu entendo os meus pensamentos, enfim, quando eu entro em contato com qualquer coisa que seja minha, eu consigo formar uma ideia, uma imagem do que isso é, para que eu me relacione com isso. Então, nessa história onde todo mundo me vê de uma forma diferente e eu me vejo de uma forma diferente, é muito fácil entender por que dá todos esses problemas. Porque, na realidade, nós estamos vivendo em uma rede de imagens. E essa rede de imagens que tem a imagem que eu tenho de você, a imagem que você tem de você, eu, a imagem que eu tenho de mim e a imagem que você tem de mim e a imagem que eu tenho de mim, a cada relação nós temos 6 imagens diferentes discutindo. Isso daqui é proposto de uma forma melhor por Lacan, não vou explicar exatamente o esquema L, que ele traduz aqui, mas eu queria mostrar apenas o nível de complexidade que é uma relação. Porque a relação não se dá entre 2 indivíduos, mas se dá em uma rede de 6 imagens diferentes, que dependem de 4 tipos de referências diferentes e que muda de pessoa para pessoa. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, essas imagens, apesar de eu mostrar ela para você como se fosse um arquivo fixo, elas não são fixas. Porque o que acontece de verdade é que quando a gente vai fazer essa formação da imagem, essa formação ela não fica fixa na nossa cabeça de um jeitinho como se fosse uma foto. Não, ela é reconfigurada todas as vezes que a gente precisa dela. Então é como se eu tivesse todas as peças dessa imagem, mas toda vez que eu tiver que me utilizar dessa imagem, eu tenho que pegar esse quebra-cabeça e remontar esse quebra-cabeça. Acontece que toda vez que eu estou pegando essas informações e eu estou remontando elas, acontece que a minha realidade tem novas associações. Então, toda vez que você for acessar uma memória, você vai reconstruir essa memória. Ela não é uma ficha que está lá escrita bonitinha, pronta. Tanto que pode ser que ao longo do tempo a sua memória mude.
Pode ser que você se lembre as coisas de um jeito que, na verdade, não era exatamente daquele jeito. Pode ser que você tenha feito associações que hoje você não faria. Então, todas essas imagens arquivadas que você tem, elas estão vivas e se transformando o tempo todo. E toda vez que você traz elas para hoje, para conseguir reconstruir e experienciar ela vai depender de como você faz isso no momento presente, né? E quando você faz essa reconstrução, você pode fazer diversas vezes. Ela sempre vai ser semelhante, mas nunca vai ser igual. Então, além de tudo, todas essas imagens estão mudando. Além de eu e você também estarmos mudando. Então, realmente, a relação entre dois é uma relação difícil. Acontece que, por mais que a gente acredite que na nossa cabeça a nossa memória seja intacta, perfeita, você vê uma coisa, você lembrou daquela cena e vai ser para sempre assim, um arquivo estático dentro da nossa memória, na realidade não é assim que funciona. Já teve coisa que você lembrou e que te contaram que a sua lembrança estava errada? Eu tinha certeza, por exemplo, que eu tinha feito uma festa de aniversário quando eu tinha 10 anos e que essa festa de aniversário tinha tido bolo de chocolate. Eu lembrava do bolo, eu lembrava de servir o bolo, eu lembrava de comentar sobre o bolo. Só que daí eu fui ver a foto e a foto mostra que o bolo era de morango. Eu tinha memória daquilo, eu tinha associações com aquele bolo, mas a realidade é que não era exatamente aquele bolo. Então acontece que toda vez que a gente reconstrói a nossa memória, essas imagens elas se transformam. Então numa relação entre dois, você tem 6 parâmetros que estão se reconstruindo, estão vivos, mutantes o tempo todo. Então realmente é muito difícil você esperar algo, você ter uma expectativa, você imaginar como essa pessoa é ou vai ser, porque a verdade é que a gente nunca sabe. Tá tudo mudando o tempo todo, inclusive nós mesmos. Então é importante a gente pensar que toda imagem ela é uma relação condensada. O que significa isso? Que dentro dessa imagem que eu tenho de determinada coisa, né? A imagem não é simplesmente uma foto, mas é a foto com todas as comparações e todas as associações. Por quê? Porque a imagem que eu faço de um objeto carrega com ele todas as associações, as expectativas, as reduções, as projeções, as idealizações, os medos, os afetos, tudo está nessa imagem. A imagem não é simplesmente a forma física, cor, etc. Não, é tudo que aquilo significa para você. Quando você explica, essas associações me fazem entender esse objeto, isso significa que agora eu sei o significado desse objeto para mim. Eu sei onde o significado desse objeto está dentro do grande esquema de coisas, de objetos que eu conheço. Né? Eu sei posicionar esse objeto nesse mapa. Por quê? Porque ele tem relação com as outras coisas. Né? Um ponto está relativamente próximo ou distante de outro, através de associações que são feitas da comparação. Então, a imagem que nós temos de cada uma das coisas, na verdade, é uma relação condensada que nós temos com a coisa. A imagem que você tem do seu pai não é o seu pai, é a relação que você tem com ele. A imagem que você tem do seu marido não é o seu marido, é a imagem que você tem dele. Então, se em algum momento você confunde o seu pai com o seu marido, né, que é o famoso complexo de Édipo, isso acontece porque, para você, essas duas imagens podem ser intercambiáveis. E muitas das vezes a gente surta porque a gente acha que a gente está trocando as pessoas, quando na verdade a gente está trocando o que a gente entende pelas pessoas, o significado que nós atribuímos àquelas pessoas, que vem das associações que nós fizemos daquele objeto. Então, se eu tenho duas relações condensadas dentro da minha cabeça, que são relações semelhantes, pode ser que eu confunda essas duas imagens.
Quando a gente consegue entender que toda imagem é uma relação condensada e que também toda relação que nós temos com qualquer pessoa, ela só acontece através da imagem, a gente começa a perceber que muitas das vezes não é o que o outro faz, mas é o que a gente entende do que o outro fez. Ou então, porque a gente imaginou que esse outro era uma pessoa que ele não era, ou que ela não era. Né? Porque nós estamos confundindo a pessoa com a imagem. E esse é o pior problema. Acontece que, quando eu faço uma ideia, né, quando eu crio uma imagem de algo novo e salvo essa imagem na minha cabeça, e a partir de então eu começo a me relacionar com essa imagem, essa relação que eu tenho com essa imagem é o que cria para mim a minha experiência, né? A experiência que eu tenho com um objeto vem da relação que eu tenho com aquele objeto. Se eu não tenho nenhum tipo de relação com aquele objeto, eu não tenho experiência com aquele objeto também. E a partir do momento que eu tenho experiência, eu defino a minha realidade. Por quê? Porque a minha realidade é um conjunto de experiências que eu tenho. Então, olha que interessante. Independente das coisas, nós criamos a imagem das coisas. E quando nós criamos essa imagem, nós começamos a nos relacionar com essa imagem, a gente tem uma experiência decorrente. Logo, será que a gente não pode entender que a gente também cria a experiência? Né? Porque se a experiência é criada dependendo da criação da imagem, e quem cria a imagem somos nós, se a gente mudar a imagem, a gente muda a experiência. Se a gente muda a experiência, a gente muda como a gente sente, e isso muda a nossa realidade. E assim a gente consegue entender que nós somos criadores da nossa própria realidade, dependendo de como nós criamos essa rede de imagens. E nós sabemos que nós vamos criar essa rede de imagens através dos nossos repertórios. Acontece que isso não é novidade para ninguém. Artistas criam realidades o tempo todo. É isso que a arte faz. A arte cria realidades. E você pode dar uma olhadinha lá no nosso primeiro vídeo que eu falo sobre como que a arte trabalha, o que é arte, né? A arte vai fazer exatamente isso. Ela vai colocar na sua frente alguma coisa que vai fazer com que você capte os estímulos dessa obra, interprete essa obra de determinada forma, crie uma imagem dessa obra na sua mente, de forma com que você consiga se relacionar com essa obra, criando aqui uma experiência com essa obra. Então, por exemplo, se a gente imagina aquele músico que está cantando aquela música super famosa no palco do Rock in Rio para milhões de pessoas, tá cantando aquela balada de quando você perdeu o amor da sua vida, e daí ele olha para aquele público gigantesco, todas as pessoas cantando junto, cada uma daquelas pessoas vai estar captando os estímulos dessa música, interpretando essa música dentro das suas referências de imagem e se relacionando com a imagem que fizeram daquela música, experienciando aquela música do seu próprio jeito. Então pode ser que seja uma música de término de relacionamento e que cada pessoa tenha um término de relacionamento diferente. E cada uma delas esteja nesse momento revisitando o seu próprio término, experienciando esse próprio término. Mas de uma forma geral, a experiência de terminar um relacionamento pode ser comum a várias pessoas, independente da história individual de cada uma delas. E cada uma delas experiencia em conjunto aquela obra. Então o artista, o que ele fez? Ele criou uma imagem para que todas essas pessoas pudessem se relacionar com elas, com o objetivo dessas pessoas terem uma determinada experiência. E como experiência, a gente pode abrir aqui para qualquer coisa, tá? Tem artista que ele quer criar a experiência de conexão nesse sentido. Existem artistas que querem criar a experiência de curiosidade,
né? Existem artistas que querem chamar atenção para determinados problemas sociais, por exemplo, então eles querem criar experiências diferentes. Mas independente do tipo de experiência, todo artista quer criar no outro uma experiência. Porque onde que acontece a arte? A arte não está nem dentro do artista, nem dentro do público. Ela acontece no entre. Ela acontece na relação. Por quê? Porque quando o artista vai lá e coloca na frente do público uma peça de teatro, por exemplo, a experiência que vai ser criada no público não vem do artista. Ela é inaugurada dentro do próprio público. Ela é emanada dentro do próprio público. O que o artista faz é que ele cria a possibilidade de haver ali um objeto que possa ter seus estímulos captados e ser interpretado de determinada forma que gera aquela experiência. Mas a experiência, ela é criada pelo próprio público. Então, quando eu canto uma música de término de relacionamento para você, por exemplo, você só vai se relacionar com essa música através da sua experiência de término de relacionamento. Então, quando você ouve a música, não é como se você vivesse a experiência que eu tive quando eu criei a música dentro do meu término de relacionamento. Não, você vai viver dentro do seu ponto de vista, do seu término, da sua história. Apesar de eu ter invocado isso dentro de você, ainda nasceu dentro de você, não nasceu dentro de mim. Então eu não consigo passar uma experiência à frente. Eu consigo influenciar com que o outro crie uma experiência dentro de si. Então eu posso, por exemplo, fazer um show, né, e criar todas as situações para que você se sinta de determinada forma. Mas quem vai se sentir daquele jeito, quem vai criar esses sentimentos, essas emoções, essas experiências, vai ser você. Né? Então a arte é essa conexão entre o público e o artista, onde o artista influencia uma experiência e através dessa influência que foi recebida, o público consegue emanar, consegue encontrar dentro de si determinadas experiências. E eles vivenciam essas experiências porque foram influenciados a viver essas experiências. Né? Então, se eu começo a mostrar para você um filme, que seja um filme policial, por exemplo, né? Aquele filme noir, meio policial, e você vai vendo o filme, e daí você vê que o jeito que a câmera se mexe é um jeito meio investigativo. É tudo meio escuro, você não consegue ver todas as coisas. A forma com que as pessoas falam é meio truncada, deixam muitas pontas abertas, muitos pensamentos sem conclusão. Tudo isso cria uma situação que te influencia a sentir curiosidade. Por quê? Porque eu evoquei diversos objetos, diversas referências que podem te influenciar a fazer determinadas associações. E quando você faz essas associações, você se sente curiosa. Então, tá tudo meio escuro, eu não tô conseguindo ver tudo. Isso pode causar uma vontade de ver o que não tá ali, né? Uma curiosidade. O que será que eu não tô vendo? As pessoas conversam e não terminam os diálogos, então cria uma curiosidade do que vem depois, mas por que isso? E daí? Né? E conforme eu vou plantando essas imagens, essas referências para você, você consegue captar esses dados e interpretar de determinada forma com que faça com que seu corpo gere essa resposta emocional que cria uma experiência. Então, é interessante a gente pensar nos artistas como criadores dessas experiências. E o que muitas vezes a arte faz é que ela vai influenciar com que você interprete algo de determinada forma para que você se sinta de determinado jeito, né? Ou para que você sinta alguma coisa.
para que você experiencie algo, né? Mude o seu tipo de experiência para... Antes de ter contato com a obra, eu estava experienciando a vida de um jeito, agora estou experienciando a vida de outro, né? Esse é o objetivo da arte, é mudar a sua experiência. Então, quando o artista ele tem essa possibilidade de criar novas associações para esses objetos, e ele consegue fazer isso a um nível escalonável, tem a possibilidade de mudar a cultura daquele espaço. Então, por exemplo, a gente vivenciou isso muito recentemente. Na época que eu cresci, lá na década de 90, o funk era música de favela, era uma música que não era legal você colocar nos lugares, você não podia colocar numa festinha de aniversário uma música de funk, que imagina, é baixo calão, é algo desavergonhado, sei lá, associado com tráfico de drogas. Eles faziam diversas associações com funk. Acontece que depois veio Anitta e lança Funk Generation fora do país e faz o funk ser aclamado no mundo inteiro. O que acontece? A imagem do funk muda. Por quê? Porque ao oferecer Funk Generation com determinadas características, quando o público capta essas características, esses estímulos, na hora de fazer uma interpretação, ele começa a comparar e fazer novas associações, gerando uma nova imagem, criando um novo relacionamento com essa nova imagem. E quando uma pessoa faz isso, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 1 milhão, 7 milhões, você começa a ver que existe toda uma cultura que hoje vai ver esse objeto de determinada forma, né? Essa imagem que foi consolidada através de diversos estímulos que foram interpretados através de novas associações, resultaram nessa nova imagem, que agora vai fazer parte da nossa referência de imagens, e qualquer música nova que tenha uma batida de funk, nessa vez agora vai ser reinterpretada de outro jeito. Então, o artista, quando ele define novas associações através da sua arte, o que ele faz? Ele cria a cultura daquele lugar. Porque o que é cultura? A cultura é um grupo de pessoas que entendem um objeto de uma mesma maneira. Então, se todas as pessoas antes entendiam o funk como uma música de baixo calão, uma música de sem vergonha, uma música ruim de alguma forma, né? E todas aquelas pessoas pensavam isso, a cultura daquele local era associar a música funk a essas características, né? Agora, quando a gente muda essas associações, esse grupo começa a associar esse objeto a um novo significado, mas também um significado em comum. Cada uma dessas pessoas pensa agora o funk como uma música internacional, como uma batida boa de dançar, como a música que fez o Brasil ficar famoso no exterior, algo desse sentido, por exemplo. E assim você ressignifica esse objeto dentro da cultura, mudando a cultura. Inclusive, é interessante a gente usar essa palavra ressignifica, porque ressignificar é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente associa, a gente significa, ou seja, a gente dá significado às coisas. Eu posso pegar um café e dar significados para o café. Ah, o café me lembra um quentinho da manhã, o café me lembra minha mãe fazendo café da manhã para mim, o café me lembra trabalho, o café me lembra foco. E assim, toda vez que eu olho para o café, eu vou me relacionar com a imagem do café com base em todas essas associações, todos esses significados que eu dei para o café. Agora, se em determinado momento eu determino que eu não vou querer acreditar nisso, eu quero acreditar, na verdade, que café faz muito mal para a saúde, o café não é legal, a cafeína não deveria ser desse jeito, o que eu posso fazer? Eu posso dar novos significados. E isso muda a imagem que eu crio do café, o que muda o meu relacionamento com aquela imagem, o que dá um novo significado para aquilo.
Então, quando a gente entende que nós podemos criar imagens de objetos, de pessoas, de nós mesmos e de qualquer coisa no mundo, a gente começa a perceber que nós podemos ressignificar pessoas, podemos ressignificar coisas, podemos ressignificar traumas e assim por diante. E se você quiser saber mais sobre isso, vá no nosso episódio sobre valor, onde eu também converso um pouquinho sobre significado. Mas o que eu acho mais interessante dessa história toda que a gente conversou até agora é que quando a gente entende que a imagem é uma relação condensada, nós começamos a entender que na realidade o que a gente precisa trabalhar é mais a imagem do que a coisa. Então agora de novo eu pergunto para você, você vê o objeto? E a verdade é que não, você vê a imagem desse objeto. Só que você tem total capacidade de criar e recriar essa imagem da forma que você quiser. E dependendo de como você criar essa imagem, é como você vai se relacionar e como você vai experienciar esse objeto, essa coisa, essa pessoa, ou você mesmo. E se você quer ter uma experiência diferente, tudo que você precisa fazer é entender quais são as associações que você fez e oferecer novas associações, criando novas imagens que vão gerar novas relações para você. E eu queria encerrar hoje falando que a imagem é essa relação condensada, que é criada e recriada por você quantas vezes forem necessárias. Afinal, como diria Frederick Bartlett, toda lembrança é reconstruída no presente. Então, se você quer mudar alguma coisa, agora é a hora de mudar. Você pode mudar sua relação com qualquer coisa que você queira. E se você é um artista, você ainda tem a possibilidade de mudar o significado de algo para uma cultura inteira, mudando a experiência de uma quantidade gigantesca de pessoas ao mesmo tempo, o que permite com que você seja um arquiteto da realidade. Eu queria saber se você já pensou nas suas relações a partir das imagens. Você já entendeu que na realidade você não está se relacionando com ninguém, nem com nada? Que na verdade você se relaciona apenas com a imagem dessas coisas? Me diga aqui embaixo como que você se sente ao saber disso e te encontro novamente na semana que vem no Além da Arte.